Vamos então para a segunda parte da aula. Construir a resposta perfeita. E aí é interessante, né? Eu já disse para vocês como eu oriento o meu aluno a estudar. Então, o aluno estuda, acabei de fazer esse comentário, o aluno estuda fazendo questões, principalmente questões dissertativas, ok? Na verdade, não é o objetivo neste tópico aqui, neste momento aqui, mas existe uma outra forma muito boa de estudar. Vocês lembram qual é? Que é ensinando o seu amigo, a sua amiga, o seu colega, alguém que esteja estudando junto com você, alguém que esteja no mesmo ponto da matéria, né? Então aí vocês fazem o combinado. Eu vou ensinar a parte de Atenas para você e depois você vai ensinar a parte de Esparta para mim. Geralmente, esse tipo de estudo demanda um pouco mais de tempo? A resposta é sim, demanda um pouco mais de tempo. Agora, o quão eficiente ele é? Muito, mas muito eficiente. Ok? Então, a eficiência dele é muito grande. Tá? Então, essa maneira faz parte daquilo que eu chamo de estudo ativo, ensinar ao outro. Mas a ideia não é falar dele aqui, né? Nós já falamos isso numa outra aula. A ideia é falar sobre a segunda forma de você desenvolver esse estudo ativo, que é trabalhando sobre questões dissertativas. E eu insisto muito nisso, por quê? Primeiro, qual é o objetivo de você fazer uma questão dissertativa? O objetivo é aprender. Veja, você está estudando a partir de questões dissertativas. Então, o seu objetivo é aprender. Isso quer dizer que isso vale para você que tem como foco, né, o seu maior objetivo é a prova do Enem. E você não fará uma questão dissertativa de história. Ou mesmo você que esteja aqui em São Paulo e fará uma prova da FUVEST para a área de biológicas ou para a área de ciências exatas, né? Portanto, quem vai para a biologia, quem vai para as exatas, não fará uma questão dissertativa de história na prova da FUVEST. Só aqui um alerta, só aqui um lembrete. Né? Se você, aqui no estado de São Paulo, está focado, tem como grande meta entrar numa universidade pública, USP, Unicamp, Unesp, são as três grandes universidades públicas, né, estaduais. Tem outras, né, principalmente na área de medicina, FAMEMA, FAMERP, tá? Tem ali a Unifesp, grande parte dela através do Enem, tem a Federal de São Carlos, né, universidade pública, mas é federal, então é através do Enem, ok? Na FUVEST, que te dá acesso à USP, tem questão dissertativa, porém segmentada por carreira. E aí eu estava comentando isso agora mesmo, né? Que predominantemente as carreiras de humanas, e aí tem obstetrícia, farmácia, que não são claramente de humanas, né? Se bem que obstetrícia é muito, né, humana, ele está muito mais preocupado nas relações do obstetra do que com aspectos técnicos, envolve tudo, é verdade. A farmácia aparentemente menos, né? Mas aí sim você tem história na segunda fase. Aí sim você tem uma questão dissertativa de história. Engenharia não, né? Medicina não, odontologia não, veterinária não, certo? Ciências da computação, física não, você não tem história, tá? Mas na Unicamp é diferente e na Unesp é diferente. Então você pode prestar um vestibular para medicina. Na Unicamp, você fará questão de história. É verdade, é um número menor e tem um peso menor, mas fará. E para quem presta medicina, é decisivo, não pode ficar escolhendo o que vai acertar. Na Unesp, a prova é igual para todo mundo. E por incrível que pareça, tem mais questões de história do que de física. Né? Pelo menos até o último ano foi assim, pensando nas questões dissertativas, 4 questões de história e 3 de física. Né? Aparentemente, história tem uma importância maior do que física, do que química, do que biologia e matemática. Essas 4 disciplinas, física, química, biologia e matemática, todas elas juntas têm 12 questões. E a parte de humanas, história, geografia e filosofia, 12 questões. Né? Então, na parte de humanas, 4 para cada disciplina. Quando a gente fala em filosofia, se refere a filosofia, no caso da Unesp, predominantemente a filosofia, mas entra aí também, né, questões de sociologia. Tá?
Muitas vezes uma questão de sociologia ela vem misturada com aquela questão de história ou com uma questão de geografia, né? Deslocamento populacional, por exemplo, a questão das guerras e etc. Tá? Então, você está fazendo uma questão dissertativa para aprender. E aí você percebeu aqui pelo meu esquema que você fará pelo menos, né, 3 leituras. Você vai ler o enunciado 3 vezes, certo? A primeira leitura, ela te dá a percepção do que a pergunta está falando, né? Você começa a ler e você fala, é Grécia Antiga. Você começa a ler e você fala, é sobre o JK no Brasil, né? Ou sobre um tema, é sobre a expansão marítima, é sobre o escravismo no Brasil, né? Então você tem essa primeira percepção. E, ao mesmo tempo, você tem a percepção do momento do contexto. Olha o exemplo que eu dei do escravismo no Brasil. Não é o escravismo no Império Romano, por exemplo. Certo? Então, você percebe, né, qual é o tema, o escravismo, e muitas vezes você também percebe o momento, contexto, quase que automaticamente. Às vezes, não. Né? Às vezes, tem uma pergunta que começa assim: durante o período colonialista, parari, parará, 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 as grandes potências europeias que promoveram a colonização. E aí a pergunta está continuando, chega lá na 4ª linha, na 5ª linha do enunciado da pergunta, você percebe que ele está no século XIX para o XX. Você fala, é o neocolonialismo, não é a época da colonização do Brasil, né? Mas é um segundo momento de colonização, já é uma época da segunda revolução, pós-segunda revolução industrial, né? Principalmente a divisão da África e da Ásia, enfim. Tá? Então, a primeira leitura você tem essa percepção, ok? A segunda leitura é aquela que você vai pegar o seu lápis, vai pegar um marca-texto, e aí você vai destacar conceitos, palavras-chave, né? Você vai destacar aquilo que te chama mais atenção. Qual é a palavra? Quais são os nomes? Ele citou um século, né? E você grifa, e você marca, ok? Vejam que você já fez uma primeira leitura, você está na segunda. Eu escrevi aqui em cima que você parte de um conhecimento prévio. Por quê? Porque no nosso modelo de estudo, por que você vai estudar a Grécia e Atenas na Antiguidade? Porque você teve essa aula. Essa aula está na sua apostila, essa aula está no seu livro. Né? Mesmo que você decida estudar só no final de semana, você não está estudando no mesmo dia da aula, não faz mal. Tá? Então você tem um conhecimento prévio, teoricamente, bastante próximo. Eu tive essa aula essa semana. É verdade, eu já falei para vocês, se você está no 3º ano, se você está no cursinho pré-vestibular, se eu usar a Grécia como exemplo, você teve isso no 1º ano do ensino médio e até no 6º ano do fundamental. É verdade, está bem mais longe. Tá? Eu gosto muito, e é claro que isso varia de uma pessoa para outra, varia de um estudante para outro, né? Eu gosto muito de, num 3º momento, ou até junto dessa segunda leitura, usar o meu lápis, né, para puxar uma flechinha para cá, puxar uma flechinha para lá, né, e esquematizar a pergunta, certo? Rabisca, rabisca, grifa, né, para você olhar para aquilo que é mais importante, para você perceber o que é mais importante naquele enunciado, naquela pergunta. E aí você vai para uma 3ª leitura. A 3ª leitura, ela tem um objetivo muito claro. Então, você já fez a primeira, já fez a segunda, já passou, né, por todas as etapas que eu acabei de descrever aqui. E a 3ª leitura tem qual objetivo? Ter certeza, né, ter certeza do que a pergunta quer. Então, ontem eu falei para vocês que um dos maiores problemas, está em estudantes que gostam de história, que têm facilidade em história, que vão bem em história e que começam a ler o enunciado e falar, beleza, isso aqui é fácil, vou fazer, tá certo?
E ele lembra da matéria, ele sabe a matéria, né, sobre a qual o enunciado está tratando, mas ele não foi até o final, ele não leu, ele não entendeu exatamente o que a pergunta quer dele. Pode ser que a pergunta queira um detalhe. Dificilmente a pergunta vai querer do aluno um conhecimento geral. Ah, vou escrever tudo que eu sei aqui na resposta. Né? Não. Você tem que escrever aquilo que a pergunta pede. Ok? No vestibular, não faça um tratado, escrevendo tudo que você sabe sobre o tema proposto, sobre o tema abordado na pergunta. Não, não é assim. Né? Você tem que responder o que foi perguntado. Tá certo? E aí você vai construir a resposta, né? E a construção da resposta, eu escrevi ali que é feita a partir de um procedimento semelhante. Então, se você dividiu a leitura do enunciado em 3 partes, a construção da resposta você também dividirá em partes, a partir da sua necessidade. Pode ser que você consiga elaborar toda a resposta numa tacada só. Ótimo. Pode ser que você precise de 2 ou 3 etapas até concluir a sua resposta. Essas 2 ou 3 etapas, elas são iguais entre si. Elas são a repetição uma da outra, né, num processo, com a diferença de que você vai aprofundando, de que você vai melhorando, né? E aí você vai fazer uma leitura final para quê? Quando você terminou de responder uma questão dissertativa, você vai fazer uma última leitura da sua resposta com a seguinte pergunta na cabeça: essa resposta que eu escrevi respondeu o que foi perguntado? Ok? Então, veja, eu comentei isso aqui agora, né? Pressupõe algum conhecimento do tema, porque a gente está estudando uma aula já assistida. Tá? Muitas vezes, o enunciado já te dá informações. Então, você está começando a elaborar a resposta, agora você vai construir a resposta, e você fala, opa, uma parte disso aqui que ele quer saber está no próprio texto, que está aqui na minha frente, está no enunciado da pergunta, ok? Mas pode ser que uma parte não, que você tenha que buscar no livro teórico, na sua apostila, né, a construção da sua resposta, certo? Na medida em que você desenvolve a sua resposta, você tem que conferir isso aqui, né? Você está usando os conceitos corretamente. Então, muito cuidado, muito cuidado. Porque com relação aos conceitos, uma coisa é você ler e ir no piloto automático, né? Vai indo, tá certo? Partindo do pressuposto que você entendeu aquele conceito. Outra coisa é você escrevê-lo, é você utilizá-lo na sua construção, ok? Então você precisa ter certeza de que você está usando o conceito corretamente. E aqui também é algo que você pode fazer ou não, não é muito necessário. Vai variar de uma pessoa para outra. Primeiro esquematiza a resposta, depois escreve. Então eu ensinei para vocês, né, e quero repetir aqui como é que você faz esse procedimento. Você lê o enunciado, depois abaixo tem uma pergunta, pode ter mais de uma, né? A letra A, a letra B, e você vai responder uma de cada vez, óbvio, né? E aí você lê a letra A, sabe exatamente o que ela quer de você, e imagina que você fala, cara, não lembro nada desse assunto. O que você faz mesmo? Você fecha a pergunta, você já leu 3 vezes a pergunta, você sabe exatamente o que ela quer de você, e aí você vai procurar no livro, procurar na apostila. Né? É nesse momento que você vai rever um pouco da teoria. Você vai começar a fuçar a teoria com um objetivo muito claro. Não é para ler a teoria toda. Você vai começar a ler ali os parágrafos para encontrar informações que te permitam começar a construir a sua resposta. E aí você fala, olha, tá aqui, ó, tá aqui nesse parágrafo, nesses 2 parágrafos, ou tem uma parte aqui nesse parágrafo, uma parte no outro. Aí você lê, entende, fecha o livro, fecha a apostila e volta a escrever a resposta. Travou? Repete. Então é isso que eu falo, né? De você repetir o procedimento, né? Volta procurando a teoria, volta para escrever. E você faz esse movimento de vai e volta quantas vezes forem necessários. Tá? O grande dilema do estudante qual é? Professor, eu vou demorar muito tempo. Você vai demorar o tempo que for preciso. Não se esqueça, você está estudando.
você está aprendendo aquele tema, você está aprendendo aquela matéria, né? Você não está treinando para o vestibular. É verdade que o aluno tem na cabeça essa coisa de que eu preciso treinar. Você vai deixar esse segundo plano, tá? Mas a gente consegue combinar as duas coisas. Eu normalmente uso a prova da FUVEST dissertativa da segunda fase como modelo, que é quando você faz um exercício desse tipo, aquele que eu mostrei, né, na primeira parte da aula aqui. E aí, quando você pega um exercício, ele pode ter a letra A, B e C, você tem, em média, 20 minutos para fazer. Lá na prova, lá no vestibular, lá na FUVEST, em média. Então, se você está na sua casa, estudando, antes do vestibular, não tem problema se você gastar meia hora, ok? É verdade, né? Você vai ter que perceber. Afinal de contas, na sua casa, você pode usar um relógio, você pode usar um cronômetro, né? Você pode ter um cronômetro disparado na tela do seu computador enquanto você faz, você pode ter o seu celular, né, colocado com um cronômetro ali funcionando, né? Desliga todas as notificações do celular, tá certo? Senão você está olhando o cronômetro rodar e está aparecendo ali, pá, né, Instagram, pá, WhatsApp, não sei quem mandou mensagem, e você vai ficar tentado a clicar ali para ver qual é a mensagem. Afinal de contas, todo mundo que manda mensagem importante, não é verdade? Então, deixa ali e você pode. E é claro, se você começa a fazer isso agora, em agosto, né, e você gasta 30 minutos em média numa pergunta, a ideia é que em dezembro, quando você estiver lá na segunda fase da FUVEST, você gaste no máximo 20, tá certo? Mas veja a diferença. Lá, quando você for para a prova, você vai com o objetivo de fazer uma prova. E você vai sabendo que você tem, em média, 20 minutos. Aqui não. Aqui o seu objetivo é aprender, não é treinar. Ah, professor, mas na prática eu estou fazendo um treino. Até tá. Mas esse não é o objetivo. O foco não é o treino. Né? Na medida que você faz um exercício e ele aparecerá de uma forma muito semelhante lá no vestibular, é verdade, você está treinando. Mas é secundário. Ok? A segunda parte da aula, ela tratou exatamente disso. Construir a resposta perfeita. E vejam que você construiu a resposta perfeita no seu processo de estudo, no seu processo de aprendizagem. Tá certo?